Salve, salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos, estamos aí na sexta-feira, já caminhando para o final de semana, dia 10 de dezembro, fim também de Campeonato Brasileiro da Série A, né? Escolheram aí todos os que foram rebaixados, todo mundo que foi para Libertadores, né? E ontem fiquei muito de olho aí todo mundo, né? Ficou de olho nessa última rodada, eletrizante lá, o rebaixamento do Grêmio, o rebaixamento do Bahia, cara. Eu acho que no fim das contas, pro Botafogo, eu acho que foi bom. Acho que foi bom. Temos dois candidatos a G10 aí no ano que vem, né? Porque, assim, acho que o Grêmio teve uma temporada terrível, que não condiz com o seu elenco. Né? Se a gente for montar o time, o elenco do Grêmio, cara, sinceramente eu não sei o que aconteceu. Me lembra muito, inclusive, o time do Botafogo do ano passado. Talvez o Botafogo com um time um pouquinho mais fraco, mas eu acho ainda que o Botafogo no ano passado não tinha time para cair. O que aconteceu foi mais situação mesmo de extracampo, alguns jogadores realmente que largaram mesmo o barco na metade do campeonato. O Cruzeiro também, né? Quando caiu tinha um time muito bom, com o Dedé, com o próprio Thiago Neves, né? Então, assim, é inexplicável umas situações dessas, né? E acontecendo mais uma vez com um time grande, né? Com um time gigante igual o Grêmio, igual já foi com o Cruzeiro, já foi com o Botafogo também. O Grêmio tá rebaixado. Mas o que eu queria conversar com vocês aqui em relação a isso é o seguinte. Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Matheus Medeiros, jornalista e setorista do Botafogo, estou aqui no canal do Medeiros todo dia falando de futebol, falando de Botafogo. Peço a moral de você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo aqui, beleza? Vamos falar aí de um assunto que eu queria conversar com vocês, que é em relação a reforços para o Botafogo, né? Se o Botafogo tá já se planejando para 2022, ele tem que estar de olho muito em quem foi rebaixado para essa Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente às vezes falar a seguinte frase. Poxa, o time foi rebaixado, o que a gente vai olhar para aquele time que foi rebaixado? Né? Como se o time todo fosse... Essa é a verdade, desculpa a expressão da palavra. Como se o time todo fosse ruim. E eu não acho que seja assim, cara. Eu acho que tem bons valores nesses times que caíram, tá? Claro que o time todo, no geral, foi bem ruim na temporada, mas a gente pode tirar um exemplo do próprio Botafogo, né? O ano passado o Botafogo caiu, e aí o Fortaleza veio pegar o Marcelo Benevenuto aqui no Botafogo. E o Marcelo, no ano seguinte, lá no Fortaleza, fez uma grandiosíssima temporada. Fortaleza vai agora para a Libertadores pela primeira vez na sua história, com o Marcelo Benevenuto sendo um dos melhores zagueiros da Série A, de um ano para o outro. Então, muitas das vezes, o que acontece? O jogador precisa respirar novos ares, o jogador às vezes sai de um clube, vai para outro, começa a jogar bem. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que ficar muito atento ao mercado, porque podem surgir oportunidades nesses clubes que tiveram com o descenso confirmado. E aí a gente olha a Chapecoense que fez uma temporada muito ruim, foi a pior temporada na história, com 15 pontos, pior até que aquela do América de Natal, em 2007, né? Na Chapecoense eu vejo poucos nomes, pouquíssimos nomes para o Botafogo talvez ficar de olho, talvez só o atacante Perrotti, né? Seja um jogador aí para o Botafogo ficar de olho, caso assim quisesse trazer alguém de lá. De resto, ninguém, tá? Agora, outros clubes têm bons nomes, sim. Se a gente for olhar, por exemplo, o Sport, tem o atacante Mikael, é muito bom jogador, tá? O lateral direito Rainer, inclusive o lateral direito Rainer, o Botafogo queria ele no início desse ano, mas aí o Sport ganhou a concorrência, levou ele, né? E o Botafogo foi atrás do Jonathan Lemos. Depois, mais pra frente, o Botafogo pegou o Daniel Borges. Lá no início era o Rainer, que era do Cuiabá. Vocês vão lembrar dele. Bom jogador também. Apesar do Sport ter caído, o Rainer fez uma boa temporada. Então, assim, tem alguns nomes que se o Botafogo pensar aí em composição de elenco, o Botafogo pode pescar algum jogador ou outro ali. Se a gente for ver no Bahia, por exemplo, o Bahia teve um dos artilheiros do campeonato, que é o atacante Gilberto. É óbvio que o Gilberto está muito cobiçado, né? O Gilberto vai, assim... ser disputado aí por diversos clubes grandes no Brasil, com certeza, né? Então, assim, não é muito fácil também a tarefa, né? Então, assim, o Bahia tem um Danielzinho, meio campo muito bom de bola. Então, assim, Juninho Capixaba, um lateral esquerdo também, que é muito bom jogador. Então, assim, pra mim o Bahia foi outro time que caiu, cara, por muita incompetência mesmo, porque pra mim o Bahia não tinha time pra cair.
tá? Não tinha time para cair mesmo, o Bahia. Então, assim, eu acho que o Botafogo já tem que ficar de olho nisso. Além de o Botafogo pensar em jogadores para ser titular, o Botafogo pode pescar uma ou outro bom jogador aí desses times que caíram da primeira divisão. Se a gente for pensar no Grêmio, então, cara, eu monto o time do Grêmio aqui para vocês, assim, não preciso nem colar, não preciso nem ficar de olho ali no site, outro não. Eu monto o time do Grêmio fácil aqui. Gabriel Grando no gol. Na lateral direita tem o Rafinha, com o Wanderson, que é muito bom na reserva, Jeromel, Kahneman, Cortez na lateral esquerda, Thiago Santos, Lucas Silva no meio campo, Ferreirinha na esquerda, Douglas Costa no meio, na direita no ataque tem Borja, Diego Souza. Olha isso, cara, que time é esse, cara? E como é que esse time cai pra segunda divisão, cara? Inexplicável. Mas, já que caiu, eu, por exemplo, com todo respeito ao Grêmio, mas eu não sou obrigado a gostar do Grêmio, não gosto do Grêmio. Torci muito pro Grêmio cair ontem, ainda mais porque o Grêmio zoou o Botafogo no ano passado, quando o Botafogo caiu. Então, queria ter esse gostinho de zoar o Grêmio também, né? E o Botafogo fez muito bem ontem em responder a provocação. Vou botar na tela pra vocês aí, ó. Você que não tá entendendo muito bem, aí, ó. O Grêmio zoou o Botafogo aí, nesse print que eu tô mostrando pra vocês. E o Botafogo respondeu ontem na mesma moeda e muito bem. O Botafogo fez muito bem em responder. Entendeu? E é aquilo, cara. Você zoou, tem que aceitar ser zoado. Teve teu momento de zoação, agora tem que ter o momento de aceitar ser zoado. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que ficar atento. Muito atento. Porque eu acho que para 2022, alguns jogadores, lembrando sempre, alguns jogadores desses clubes que caíram podem ser boas peças para o Botafogo em 2022. É claro que o Botafogo não pode montar um time pensando em jogadores que caíram de divisão. Óbvio que não estou falando isso aqui, galera. O que eu estou falando é que uma peça ou outra, o Botafogo pode pescar sim nesses times que caíram de divisão. E eu queria ver agora, ler a opinião de vocês. O que vocês acham? Quem que serve aí para o Botafogo desses times que caíram de divisão? Chapecoense, Sport, Grêmio e Bahia. Tem alguns nomes que agradam vocês? Para mim o Gilberto, seria sensacional, mas é muito difícil. Atacante que é muito cobiçado no mercado. Mikael, também muito bom, mas parece que o Sport botou uma multa rescisória altíssima. Então assim, talvez um empréstimo, quem sabe? Um empréstimo aí para ele continuar jogando a Série A. Por que não, né? Grêmio, então, vai ter que reduzir muito a folha salarial. A folha salarial do Grêmio é absurda. Muitos jogadores do Grêmio vão ter que sair. Não vai ter jeito. Vai ficar livre no mercado. E aí, vocês pegariam alguém? Deixa aí nos comentários. Vamos abrir esse debate aqui, que é sempre muito bom, sempre muito gostoso bater esse debate aqui sobre transferências, quem pode vir pro Botafogo. Comente aí.